Senhoras e senhores, anuncio nesse momento a palestra Proteção de Obras Literárias, desenvolvidas institucionalmente e também em parcerias. Palestrante Maria Aparecida de Souza, da Agência USP de Inovação. Eu vou me apresentando, meu nome é Maria Aparecida, eu atuo na Agência USP de Inovação desde 2001. Eu sou engenheira química com mestrado em farmácia e com especialização em inovação tecnológica. Então, e agente de propriedade industrial também pelo NPI. Então, o meu papel na agência é realmente receber toda essa demanda de criação da universidade e dar os encaminhamentos legais. Então, como é que eu posso proteger? É patente, é uma obra, eu vou proteger por direito autoral, é um registro de uma marca. Então, toda a demanda que nós recebemos da USP deve ter um tratamento adequado em termos de proteção de propriedade intelectual, e esse é o nosso papel. Só que, além disso, e aí que vem o grande desafio, né, porque fazer proteção nós vamos encontrar vários escritórios que já o fazem, terceiros, escritórios terceirizados que já fazem isso há muito tempo. O grande desafio é adequar esse tipo de proteção de maneira a defender os interesses da universidade e dos criadores da universidade e colaborando também para o desenvolvimento da sociedade. Não adianta, a gente não pode pregar uma ideia que nós queremos proteger para esconder de todo mundo simplesmente, ou para não deixar o outro, meu colega, usufruir do conhecimento para o maior desenvolvimento do conhecimento tecnológico. Não é esse o intuito. Nós queremos proteger para valorizar o trabalho desse pesquisador na universidade, valorizar e reconhecer o trabalho da USP e, claro, contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Então, esse é o nosso desafio. Eu sei que os meus colegas que nos antecederam, o Freire, o Eduardo, a doutora Maria Paula também, falaram de vários aspectos. O Freire, eu sei que falou um pouco sobre patente, sobre software, e eu vou mostrar para vocês outros aspectos que eu acho que impactam diretamente aqui no ICMC. Eu já tive a oportunidade de vir outras vezes aqui, gosto muito, parabéns, cumprimentei já o professor pela iniciativa. Eu acredito, principalmente nos institutos, que a maior forma de publicação, o maior resultado de pesquisas vão na linha de softwares ou de outras propriedades. Eles têm um campo muito vasto e muito novo, mais vasto, no meu entendimento, ainda do que as próprias patentes, e mais novo também. Por quê? Não só a USP, como outras instituições, ainda não têm elaborado políticas adequadas, por ser a lei muito nova e, às vezes, complexa. Então, meu intuito, hoje eu quero falar rapidamente, dar alguns exemplos do que nós fazemos e do que poderia ser feito. E dar também alguns conselhos úteis, porque direito autoral tem bastante diferença de patente e nem tudo eu preciso de registro. E eu queria ajudar vocês nessa utilização no dia a dia para trabalho de mestrado e doutorado. Tá? Então, a agência USP atua nos diversos campos da universidade. Nós temos aqui o Freire e Eduardo, que atendem a demanda aqui de São Carlos, e nos outros polos também. Em São Paulo, nós temos também o setor de transferência de tecnologia, e toda a demanda de PI segue para São Paulo. Por quê? Lá nós temos o sistema de software que faz acompanhamento, tem outras pessoas na equipe que fazem procedimento comigo de proteção, então acaba centralizando, mas todo mundo aqui no campus de São Carlos tem o apoio e a orientação dos nossos colegas para tudo que for necessário. Eu trouxe algumas definições porque eu acredito importante, não só para direito autoral, que nós vamos tratar hoje, mas de uma forma geral. A gente precisa entender o que é propriedade, né? O que é criação. Então, eu trouxe algumas ideias para vocês, para ajudar no nosso entendimento. Então, pela definição, quando eu crio algo, eu vou tornar aquilo minha propriedade, eu vou poder usar e me beneficiar desta minha propriedade. E vou também dar direitos a quem eu quiser, entender que eu deva, para que usufrua daquela propriedade. E aí, nós temos a propriedade intelectual, que é o nosso objeto de hoje. O direito autoral está incluído como uma das propriedades intelectuais. E aí nós estamos falando de criações da mente, de invenções, de obras literárias, artísticas, símbolos, nomes e assim por diante. Para organizar tudo isso, existiram tratados internacionais. Esses tratados, eles não são novos, pelo contrário, já são do século, muitas vezes, retrasado. Nós vamos ver alguns exemplos. Ou seja, o Brasil não é o único, né? Não é só aqui que nós vamos estar falando de respeitar o direito alheio. Pelo contrário, nós somos novos nisso ainda. Tanto que nós não temos, na cultura, como nós brincamos, ainda na veia, a gente não sabe o que é nosso direito, o que não é, até que ponto nós podemos ir. Mas essa questão já é bem antiga, e os tratados
tratados, vou dar alguns exemplos, já falavam sobre isso. Os próprios criadores começaram a notar que precisavam que seus direitos fossem respeitados pelas outras pessoas, né? Então, a propriedade intelectual é uma forma de proteger essas criações humanas, garantindo aos criadores o direito à propriedade de suas invenções. E a lei vai dar o quê? Eu posso doar, eu posso ceder, eu posso negociar uma criação que eu tenha feito, uma propriedade intelectual por mim desenvolvida. Tá? E aqui uma definição maior. Vocês já ouviram falar em propriedade industrial, em propriedade intelectual. A forma mais ampla que está organizada, a nossa procuradora está aí do lado, não me deixa falar bobagem, a forma mais ampla no nosso regime jurídico é a propriedade intelectual. Ela entende a propriedade industrial e os direitos autorais no Brasil. Então, o nosso regime, ele é chamado de propriedade intelectual, mas ele está dividido em legislações distintas. Por quê? Cada criação tem uma natureza diferente. Por isso, ela vai ter procedimentos diferentes para proteção, direitos e prazos distintos. Por isso, quando vocês ouvirem, propriedade intelectual, é intelectual ou industrial? Não, uma propriedade industrial faz parte, está no campo da propriedade intelectual, mas em termos de legislação, eu tenho uma específica para cada coisa, tá bom? Só para vocês, são termos usados amplamente, às vezes as pessoas não sabem a diferença. Mas vamos ao que interessa hoje. Bom, meus amigos já falaram de patente, de software, e no Brasil a gente tem uma lei específica para os direitos autorais e conexos e para programa de computador. O Freire também deve ter falado para vocês que no Brasil nós não temos patente de software, porque software no Brasil não é propriedade industrial, é direito autoral. Então tem uma lei exclusiva para ele, prazo de proteção, que já foi tratado, que vocês viram. E agora eu vou falar também de direito autoral, mas de uma outra lei. E essa lei, ela vai se referir, vou pular um pouquinho aqui, depois eu volto, não tem problema. Essa lei vai se referir a este tipo de obra, tá? Então, é uma lei de 98, relativamente nova. Nós tínhamos anteriormente de 71, era o nosso acordo de direito, não era acordo, gente, perdão. O nosso Estatuto da Propriedade Intelectual de 71 e depois com a lei de 98, claro, ele foi revogado, e esse que está agora, o que está valendo, né? Então, essa lei, código, a palavra era código, meu amigo Freire me ajudou aqui, desculpa, era de 71 e 98, então veio esse aqui. Então, essa lei, ela vai falar exatamente desse tipo de criação. Vocês estão vendo a diferença agora? Enquanto a gente estava falando antes para invenção, criar um aparelho, um equipamento, eu falo em invenção, vou proteger por patentes, aqui não. Aqui, olha, que tipo de obras eu estou me referindo. Está vendo? O software, até o momento fala, mas ele tem uma lei específica só para ele, que tem um tratamento diferenciado. Então, quando nós falarmos em conferências, obras dramáticas, composições, aqui, livros dos nossos pesquisadores, tudo isso está amparado, tá? Vai seguir essa lei de direito autoral. Tá? Então, como é que a universidade faz? Que é a pergunta de hoje, né? Como é que a gente lida? Ao contrário de patentes, nós estamos estabelecendo agora uma resolução, foi aquela apresentada, que determina quais devem ser os procedimentos. O que nós fazemos? Para começar, grande diferença, esse registro, a proteção de direito autoral é facultativa, diferente de patentes. Se eu criar uma máquina hoje, nova, inédita, e quiser proteção, ou seja, quiser impedir um concorrente de copiar, eu preciso ter patente. Sem isso, ele pode copiar o quanto quiser. Se eu fizer uma obra, hoje eu estou defendendo a minha tese, eu vou precisar de um registro para proibir um terceiro de copiar o que eu coloquei na minha tese? Não. Por quê? Porque criações seguem a lei de direito autoral. Segue a lei de direito autoral. E nesta lei, o registro é facultativo. Então, a partir do momento que eu crio algo, acabou aqui o evento, vamos todos nós almoçar fora, e alguém aqui tem um dom maravilhoso, cria rapidamente uma música ou um poema. E mostra para nós. Não adianta se ele criar e guardar 7 chaves, nunca ninguém viu, nunca apresentou para ninguém, não adianta também. Mostrou. O simples fato dele criar algo e mostrar essa obra, para nós que estávamos lá almoçando todos juntos, já dá a premissa do direito. Então, eu não necessito fazer o registro daquele poema ou daquela música para eu garantir os meus direitos, porque o registro em direito autoral é facultativo. Mas não, para que serve o registro?
A USP faz? Faz. Nós fazemos registros das obras literárias, dos vídeos, que devem ser todos transcritos, né? Tudo isso sim, cabe proteção à USP. A nossa Procuradoria-Geral, ela diz, não, proteja, vamos usar. Se essas ferramentas existem, vamos usar essas ferramentas para proteger o que é desenvolvido aqui. Similarmente o que se faz com patentes e outras propriedades, né, outras criações. Mas o que é isso? É mais uma prova da minha criação. E isso me facilita quando eu vou licenciar para alguém utilizar. Quando eu vou fazer um negócio, me facilita muito. Ou se eu tiver que provar, fui eu mesmo quem fiz. Então, sim, o registro é recomendado, mas ele é facultativo. Como eu dei o exemplo, fizemos, então, estávamos almoçando, aí o Freire, que é muito criativo, fez lá a música, aí eu falei, poxa, eu vou ganhar um dinheiro, porque a música dele parece boa, vai emplacar. E não, foi agora. Eu falei, pô, vou ser mais rápida que ele, vou gravar essa música, vou sair ganhando muito dinheiro nas horas vagas, que eu sou funcionária da USP, no final de semana, bacana. Eu não poderia fazer isso, por quê? Mesmo sem ter o registro, o Freire mostraria, ele chamaria todos vocês como testemunhas e dizer, olha, essa composição é minha, eu sou o autor, eu sou o criador, então logo, pela legislação, eu tenho os direitos, você não pode copiar. Ele não precisa, então, do registro para ir à justiça e me acionar, dizer, olha, você está infringindo os meus direitos de autor. Ele não precisaria. Se ele tiver o registro, melhor. Ele tem mais uma prova legal que ele é o criador. Tá? Então, só para a gente não ter a falsa impressão que em direito autoral, assim como patente, obrigatoriamente tem que ter o registro, mas é recomendado. E agora, como é que a gente lida com isso tudo? Primeiro, direito autoral, ele vai ser dividido em direito, propriamente dito, chamados direitos autorais e patrimoniais. Bom, primeiro, direito autoral, ele é inalienável. O que é isso? Tem até um exemplo, que muita gente conhece, Chico Buarque, né? Cantor novo aí, um compositor novo, e, enfim, são histórias. Ele teve que compor uma música chamada Rita, acho que algum de vocês conhecem, mas ele compôs essa música como uma multa, porque... eu li isso, tá? Ele não cumpriu, acho que um show na TV Globo na década de 60 e tal, e como multa, penalidade, ele teve que compor a tal da Rita. Dizem também, estou contando para vocês, que ele tem pavor da Rita, porque foi imposta, seria nessa coisa de multa de compor. Imagina, para o compositor isso não deve ser muito agradável. Mas, enfim, mesmo que ele deteste o fato da música ter sido imposta, que ele fizesse, ele não pode dizer, não fui eu quem fiz. Porque o direito autoral é inalienável. Se eu criar algo que seja horrível, fui eu quem fiz. Se for maravilhoso, o outro também, poxa, não fui eu quem fiz. Você não pode pegar a autoria do outro. Vocês vejam quando nós falamos em plágio, exatamente disso que a gente está falando. Você não pode, na sua tese, copiar um trecho do outro sem fazer menção da fonte. Não é isso que todo mundo, nós como pesquisadores aqui da universidade sabemos? Obrigatoriamente você não tem que citar a fonte, o autor e tudo mais. Isso é direito autoral. Tá? Então, se eu não respeitar isso, o autor, mesmo sem ter registro, ele tendo prova da criação, ele vai me acionar e eu vou ter que me retratar, ou se ele for à justiça exigir indenização, claro, nada só vai, né? Vai ter todo um processo de análise e tudo mais, e o autor pode e deve brigar pelos seus direitos. Tá? Então, não tem como, antigamente, na época de ditadura, tinha muitos pseudônimos, né? Exatamente para as pessoas não serem reconhecidas e presas, mas a autoria, você fez, como a gente brinca, o filho é seu, não tem como você passar o direito autoral para alguém. Tá, isso é direito autoral. Mas existem também os direitos patrimoniais. Não sei se vocês lembram, na nossa proposta de resolução, nós estamos falando desses direitos. O que é isso? Aí é a parte em que a USP intervém. Por quê? Isso a Lei de Propriedade Industrial já fala, o próprio Estatuto do Servidor, até o contrato de trabalho. O que é desenvolvido no âmbito da universidade pertence à universidade. Então, em patente ela é titular, em direitos autorais ela é cessionária, esse é o termo legal, tá? Então, se alguém faz um software aqui, o criador é a pessoa física, acabou. Nunca alguém vai dizer que o criador de um software na USP é a Universidade de São Paulo. O criador é sempre pessoa física. Por outro lado, se eu criei dentro do âmbito da universidade, ela é cessionária. Eu não posso dizer, poxa, mas fui eu quem fiz, eu posso licenciar e vender para quem eu quiser esse software, ou, enfim, a minha obra. Não, você não poderia fazer isso porque a universidade, pelas nossas regras, ela detém os direitos patrimoniais,
como foi desenvolvido no âmbito da universidade, cabe a ela ceder ou doar, ou fazer um licenciamento para um outro terceiro que for escolhido de acordo com as regras da lei de inovação. Tá? Então, esse cuidado que a gente tem na universidade sobre os direitos patrimoniais. Tá bom. Então, e aí acho que o professor vai perguntar, e os meus livros que eu faço? Como é que faz? Como é que a universidade? Eu sou obrigado, nós temos 6.000 pesquisadores, imagina eles publicando livro anualmente, né, do que nós estamos falando, que vulto é esse? A universidade me obriga, eu tenho que registrar o livro que eu fiz para ensinar cálculo, estou dando um exemplo, como da própria universidade? Não. Nós tomamos muito cuidado na nossa resolução, porque, veja, nós estamos entendendo, é uma pergunta que o senhor fez até quando a doutora Maria Paula falava, que fazer livro é inerente à própria função do pesquisador, porque ele pesquisa e ele divulga resultados, e o livro é uma dessas formas, por exemplo, tá? Isso pode ser entendido dessa forma. Então, na hora que a gente fez a análise até para a própria resolução, não nos pareceu viável colocar que todos os livros da USP tivessem que ser registrados como a USP sendo cessionária. Então, pode ser que isso no futuro, a universidade, venha um reitor que entenda, não, agora todos os livros eu vou querer. Pode ser. Não acho que esse seja o caminho, mesmo porque nas universidades internacionais não é esse o procedimento, tá? Mas pode acontecer? Não é isso que acontece hoje. Como acontece hoje? Trabalho de aluno de pós-graduação, mesmo trabalho, nós tivemos um caso, um professor do IME de São Paulo, eu posso falar, porque o caso já está público, claro. Ele criou um novo método muito bacana, não dá para ser patenteado, porque na nossa legislação nós não patenteamos métodos matemáticos, vocês devem saber isso também. Então, como é que a gente poderia proteger aquele resultado tão importante do que ele fez? Por direito autoral. Então, se transformou numa obra, nós registramos a obra, ele quis muito, falou, olha, eu quero. Esse método que eu desenvolvi é muito relevante, a aplicação dele é fantástica, é um programa, um método para calcular juros do Sacre. Quem já fez financiamento de casa própria sabe que tinha price, Sacre, aquela coisa toda. Então, ele transformou numa obra, porque a ideia dele, ele queria procurar as redes bancárias, enfim, o próprio governo, para tentar colocar como uma ferramenta. E, nesse sentido, ele falou, não, eu quero que seja uma obra da Universidade de São Paulo, um direito autoral da universidade. Então, isso pode ser feito. Então, foi feito registro de direito autoral, nós vamos ver onde que a gente faz isso e como se faz. E aí, sim, a universidade é cessionária, o autor sempre é ele, claro, isso, como eu falei, isso não vai mudar, o nome do criador, pessoa física, quem fez, ou pode ser mais de um, é lógico, não tem número definido para isso. Tá? Agora, se eu faço um vídeo para aula, vou usar aqui na universidade, com certeza nós entendemos que o direito patrimonial é da Universidade de São Paulo. Mas aí tem uma coisa importante também de se falar. Quando nós vamos registrar, a gente tem vídeos registrados, por incrível que pareça, os primeiros direitos autorais que nós tivemos foram da farmácia, vídeo de aulas, que eu lembro que um falava sobre amebas, eu posso falar também porque isso está público, tá? Então, a USP é imensa, é complexa de todas as áreas do conhecimento. E a professora nos entregou um vídeo. Não é isso que a gente protege em direito autoral. Obrigatoriamente tem que estar tudo transcrito. Eu tenho que, a forma é em papel. Então, ela teve que pegar todo o roteiro daquele vídeo, transcrever para o papel. E aí veio o X da questão que eu acho que para vocês é interessante. Lá tinham, nos vídeos, tinha foto de um terceiro. Tinha música de fundo, por exemplo, do Pink Floyd, do Chico Buarque também. Tinha, o que mais? Tinha foto de uma outra pessoa. E aí, como é que a gente lida com tudo isso em direito autoral? Veja, que nós temos que respeitar todos os direitos de todos os autores. Então, quando eu vou registrar um vídeo, é um exemplo, vocês podem fazer um livro ou manual, a gente não registra por direito autoral, tá? Mas um livro em si, nós não podemos proteger uma foto que foi feita por um terceiro, com a imagem de um terceiro, sem uma autorização expressa. Então, se você tentar fazer isso, a Fundação Biblioteca Nacional, que é o órgão onde nós registramos as nossas obras, não vai aceitar, ela vai pedir uma autorização expressa. Então, qual que nós colocamos? Tem que ser, professora, a música do Pink Floyd de fundo, não pode ser outra, não pode variar com os vídeos, não pode. Então, nós vamos colocar que é uma música incidental, uma música de fundo, mas nós não vamos amarrar a obra àquela música também. Tem, pela lei de direito autoral, alguns tempos que você pode usar de imagem, tanto
pedaços de trechos de música, quanto trechos de filmes. Isso é permitido, eu não sei de cabeça, são segundos que você poderia usar sem essa autorização. Mas para registrar a obra, a Fundação Biblioteca Nacional não aceita sem essa autorização expressa, tá? Isso é importante quando vocês forem fazer material para aluno, ou se é um trabalho de conclusão de curso ou de pós-graduação, que vocês fiquem antenados, porque daqui a pouco vocês podem receber uma cobrança de um autor, olha, você está vendendo um vídeo, está todo mundo baixando o download do vídeo que vocês colocaram como de vocês, a autoria de vocês, mas com a minha música, eu quero a minha parte, o ECAD vai recolher aí a divulgação da minha música. Isso pode acontecer, tá? Estou dando um exemplo brincando, mas pode sim, porque nós estamos tratando de direito autoral. Por exemplo, a gente falou de direito conexo e tudo mais. Como é que vocês imaginam que as músicas são acompanhadas, né? Como é que os compositores recebem os seus direitos? Vou fazer um paralelo, tá? Que música também obedece ao direito autoral, né? Existe o ECAD, né? Esse ECAD em nível nacional, eles vão até os barzinhos, até os shows, enfim, todas essas casas, rádios, obviamente. Toda música, quando for executada, quando um cantor vai fazer o seu show, ele deve apresentar uma lista ao ECAD das músicas que vão ser cantadas. E aí o respectivo vai recolher uma taxa que o ECAD vai distribuir ao respectivo compositor e cantor, enfim, quem deter os direitos autoral sobre aquela música. Então, vocês vejam que existe todo o movimento. É infalível? Lógico que não. Mas existe sim, isso é lei. Não estou falando nada de novo, isso é lei e isso vale o mundo, quase, enfim, acordos internacionais que o Brasil assinou, isso é respeitado em âmbito desses acordos. Tá? Eu quis dar alguns exemplos para vocês entenderem algumas diferenças. Como é que nós fazemos na USP? Obra da USP que está licenciada. A gente tem algum acordo, algum contrato? Temos sim, de obras. Pode ser gratuito? Pode. Vou dar um exemplo muito legal para você, eu acho útil. Temos isso é software também, mas valeria se não fosse software, tá? Mas Ribeirão Preto, um professor da medicina criou um software, o intuito dele era ajudar os médicos, no diagnóstico de doença. Então, olha só, vamos proteger isso, você vai ao médico, tem um software, ele ajuda, estou com dor de cabeça, estou com dor no braço, você joga os dados e ajuda o médico no diagnóstico. Imagina que alguém, poxa, eu vou ganhar muito dinheiro com isso, que não é médico, pega esse software, monta uma tendinha aqui no meio do ICMC e começa a atender todo mundo. Não, rapidinho eu vou descobrir o que você tem. E começa a usufruir disso. O que vai acontecer? É para dar o exemplo de responsabilidade e direitos, né? Com certeza alguém vai morrer, porque ele não tem capacidade de prestar esse diagnóstico e o software é apoio, não é fim, o que ele fez. O que vai acontecer com isso? Primeiro, ele vai ser acionado. A universidade pode ser acionada? Pode, porque quando você é criador, você tem direitos e obrigações. Isso vale para software livre também, tá? Se você fez aquilo, mesmo que você não tenha feito com aquela intenção, se alguém sofrer algo, a universidade vai ser sim acionada. Então, quando eu crio algo, seja o que for, eu tenho direitos e tenho obrigações. E por que eu estou dando esse exemplo? Nesse caso, o que a universidade ela orienta? Quando você for fazer algo, então a universidade só pode vender? Não, você pode licenciar gratuitamente. Se for alguma coisa que vai baixar para o download, coloca aqueles termos de uso. A gente não aceita as condições? Vocês podem usar isso, mesmo sem ter registro. O direito autoral permite que eu coloque, olha, para você usar o meu vídeo, estou dando exemplo de vídeo que é o mais comum, tá? Para fazer download, você pode, mas você tem que assinar o termo de uso, você tem que se identificar. Por quê? Se alguém fizer um uso indevido da sua obra, você tem como rastrear, chegar na pessoa e dizer, não fui eu, foi fulano, ele usou de forma indevida a minha obra, que ocasionou, sei lá, lesão a alguém, a um terceiro. Então, isso ajuda a se proteger também. Então, tudo que vocês fizerem de obra de direito autoral, vocês podem usar frases do tipo, permitida a reprodução total ou parcial desta obra, desde que mencionada a fonte. Isso já está claro em direito autoral? Se não tiver essa frase, eu estou com os direitos reconhecidos? Está, mas na medida em que você coloca esse tipo de frase numa tese, numa dissertação, você está alertando ainda mais um terceiro, se ele pensar em ousar a fazer um uso indevido, você já tem mais uma prova que você alertou por escrito sobre aquilo. Não sei se vocês já pegaram, tem alguns livros, eu peguei
A gente estava trabalhando num capítulo de um livro, a gente pegou um livro americano que está dizendo assim, proibida a reprodução total ou parcial, mesmo que seja para fins acadêmicos, ponto. Então, ou seja, para citá-los, eu ia ter que pedir uma autorização antes, expressa. Então, cuidado, porque isso tem poder, né? A questão do direito autoral, quem trabalha em televisão, por exemplo, trabalha com jornalismo, tem o direito de imagem, os contratos são renovados periodicamente, porque tem o direito sobre o que ele fez, tem o direito de imagem, até o tipo de abordagem, direitos conexos, é como ele dá o jeito que ele apresenta, tudo isso também tem direitos, né? Sei que não é o caso aqui do ICMC, não tem nenhum apresentador aqui, mas eu estou fazendo relação com os nossos direitos autorais, com aquela lei que vocês viram que tem uma gama de criações que estão sobre essa legislação. Tá? Então, aqui no caso eu já falei que o registro da obra é facultativo. Se nós licenciarmos, como é que ficam os benefícios na universidade hoje? Segue o mesmo trâmite de patente. Então, o Eduardo e o Freire, alguém do ICMC fez uma obra muito bacana, um livro, por exemplo, um vídeo, uma música, enfim. Tá? Ou então, você trabalha com educação, contém muito isso, aqueles livros didáticos, ou então apostilas que vai vir acompanhado com material, isso tem bastante aqui na universidade. Quando fizer o licenciamento, pode ser gratuito? Pode. Se não for gratuito, o Freire e o Eduardo vão mostrar para vocês as formas com exclusividade, sem exclusividade e como vão dividir os benefícios. De tudo que a USP receber hoje, tá? É o que está em vigor, 50% vai para os inventores, aqui autores, desculpa, inventor de patente, vai para os autores. Tá? Os outros 50%, 40,5% para o departamento onde foi feita a obra, 4,5% para a unidade e 5% para a reitoria. Então, só para vocês entenderem que é similar quando há um licenciamento de patente ou de uma obra de direito autoral. Tá? Agora, uma exigência formal, mas e agora eu não registrei a minha obra e quero licenciar. É mais um caminho, mais um motivo, porque nós orientamos a fazer sim os registros das obras de direito autoral que são desenvolvidos aqui na universidade. Tá? Bom, onde a gente faz registro de música? De obras, eu li música ali. Nós fazemos junto à Fundação Biblioteca Nacional. A sede é no Rio de Janeiro. Cada capital tem um centro onde nós entregamos a obra. O registro é muito simples. Custa muito barato, hoje acho que está custando R$70, se não me falha a memória. É muito bacana. Tá, quanto tempo vale? O registro vale por 70 anos a contar da morte do autor. Resumindo, fiz uma música hoje, vou lá, eu registro. Eu posso proteger a partitura, eu posso proteger a letra. São registros separados. Durante a minha vida toda eu vou usufruir, os meus herdeiros vão ter direito sobre o que eu fiz, né? A partir do meu falecimento, conta-se 70 anos. E depois desses 70 anos, domínio público. Um caso interessante, o Walt Disney. O Walt Disney está em vias de acabar isso tudo. O Walt Disney já morreu, claro. A família dele está se beneficiando dos direitos sobre os seus personagens pelos 70 anos. E quando acabarem esses 70 anos, qualquer um vai poder usar o Pateta ou o Mickey à vontade, porque caiu em domínio público. Tá? Então, hoje quando nós usamos músicas do Bach ou uma obra de Da Vinci, por que não tem o direito autoral? Esse prazo já acabou faz bastante tempo. Tá? Então, só para vocês notarem a questão de tempo de proteção. Vamos lá. Eu vou voltar só um pouquinho. Vocês podem me interromper, por gentileza, para fazer a pergunta que vocês quiserem, porque isso é novo. Quanto nós temos? Hoje nós temos cerca de direito autoral de registro, nós temos cerca de 20 só. Enquanto a gente tem 850 patentes, direito autoral, registro, nós temos cerca de 20. E quais são eles? Então, nós temos livros, nós temos vídeos, a maioria está nessa linha. Ainda não temos nenhuma música, não, perdão, tem uma música que está sendo registrada assim. Do ICMC a gente não tem nenhum, a gente tem software, mas direito autoral a gente ainda não recebeu nenhuma demanda, estamos aguardando. Eu só queria mostrar para vocês como isso tudo que eu estou dizendo não é novo. Para vocês terem ideia, né, parece que é uma coisa que surgiu ontem, mas não. Olha só, se vocês forem ver, desde o século XV, com o surgimento da impressão gráfica, os escritores já estavam reivindicando os seus direitos. Então, não é claro que hoje nós estamos sobre um outro sistema, uma outra política, os estados estão muito mais organizados em termos legais, mas desde aquela época os escritores já
brigavam, entre aspas, pelos seus direitos e seu reconhecimento. Então, isso é um avanço. Como inventor, como autores, a gente incentiva essa busca pelos direitos, mas tendo em mente que nós vamos ter obrigações em paralelo. Nunca vem direito sozinho, ele sempre está atrelado a obrigações, tá? Aqui também, sobre leis, para vocês verem, ó, a primeira assinatura de 1710, a gente fala em copyright, a gente fala em 1827, o Brasil já criou uma norma de direito autoral, né? Então, vocês vejam que, embora nós, mesmo na universidade, que está entre as 200 maiores do mundo, esse assunto ainda não é tão divulgado, ainda não está na veia como nós gostaríamos, mas o Brasil já assinou acordos desde 1827. Então, ou seja, por isso que eu estou aqui, é papel da agência ajudar nessa disseminação, de usar melhor o que nós desenvolvemos aqui na universidade. Tá? Então, essa convenção dessa União de Berna é muito importante, porque, veja, quando essa questão de direitos autorais começou a ser tratada, ela era respeitada unicamente no seu país. Então, você tinha lá na Inglaterra, o rei, enfim, o imperador, ele conhecia a você, a sua família, os direitos sobre a obra que você criou. Só que se fosse para a França, na França não ia ser reconhecido. Todo mundo ia copiar a sua obra deliberadamente porque os direitos autorais não estavam sendo reconhecidos como era no seu país. Então, a partir dessa convenção, ela se repetiu várias vezes, ela foi sendo ajustada, enfim, tendo várias rodadas, é que os outros países que aderiram a essa convenção reconheceram que se um criador brasileiro fizesse uma obra e publicasse num país europeu, ele seria respeitado lá e vice-versa. Se fosse um criador de um determinado país da Europa que publicasse, fizesse uma obra e trouxesse para o Brasil, ele também seria respeitado nos seus direitos. Ou seja, ele não poderia ser deliberadamente copiado. Se é um livro para vender, eu não poderia colocar o meu nome e sair ganhando dinheiro sem autorização dele, deveria fazer um licenciamento para isso. Vocês já viram as editoras hoje, os professores que fazem livros sabem, você assina um termo cedendo os direitos patrimoniais, dizendo que você vai receber tanto por cada livro, ou então não, você vai receber uma quantia X e pronto, ou então você não vai receber nada, é um reconhecimento pelo seu trabalho, enfim. O que é aquilo? Os seus direitos autorais, a sua criação está respeitada, você está dando o direito para a editora gerir aquele seu trabalho em termos econômicos, junto a, enfim, ao mercado daquela área. Tá? Então, esses aqui são alguns, vocês vão ouvir dessas instituições governamentais que tratam de direito autoral. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a sede fica na Suíça, ela estuda, ela ajuda a definir e atualizar a legislação. No Brasil, esse escritório de direitos autorais fica dentro da Fundação Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro, é onde a gente consegue fazer os registros, embora a gente vá na própria capital e apresente, eles mandam para lá, eles fazem a análise, volta para nós já com o número do registro. Tá? Era só realmente, eu queria passar rapidamente isso. Agora, eu vou dar um exemplo de como a gente está tratando isso em convênio. Tá? Então, os nossos amigos aqui, o Eduardo e o Paulo, quando a gente tem parceria, como é que fica tudo isso? Então, eu vou começar a desenvolver uma obra em conjunto com uma empresa ou com mais de uma empresa. Então, isso aqui é cláusula do nosso convênio padrão, tá? No começo de uma pesquisa, como é que está sendo adotado? Nós já estipulamos, logo no início, que caso resultem das atividades deste convênio, inventos, aperfeiçoamento ou inovações passíveis de obtenção de privilégios nos termos da legislação brasileira, os direitos decorrentes pertencerão à USP e em partes iguais. Esse em partes iguais aqui, ó, tem sido muitas vezes negociado, às vezes não diz, olha, é mais para a USP, menos para a empresa, ou então é mais de uma empresa, é tripartite. Então, isso pode variar. Mas, de uma forma geral, isso aqui tenta proteger o futuro dessa parceria. Vocês sabem que a USP não faz convênio guarda-chuva, não fazemos contrato guarda-chuva. Cada convênio ele tem meta, objeto, um objeto muito claro. Não vale, eu vou fazer uma parceria com a Microsoft por 20 anos para estudar tudo de software livre. Não vai passar esse tipo de contrato, vocês sabem disso. Então, eu vou ter que estudar. Não, o contrato é com a Microsoft, eu tenho meta, objetivo, cronograma e assim por diante. Então, dentro daquele convênio, o que for gerado, a cláusula de propriedade intelectual vai ser essa. Então, não é para qualquer convênio, para qualquer resultado. É para aquele objeto do convênio que eu estou tratando. Então, é muito pontual, porque o que acontece? Se você não colocar essa cláusula,
Você está estudando, você não sabe, às vezes, se vai gerar ou não uma API. Imagina se gera e você vai ter que discutir depois. Isso é muito, para a USP, é uma insegurança jurídica muito grande. Então, você já está colocando que, se houver, o tratamento vai ser esse. A USP vai ter direitos e a outra parte também, direitos e obrigações, é claro. Né? Por outro lado, isso já aconteceu muitas vezes. Você faz uma parceria para gerar software. Só que, além do software, você gera um livro. Você gera um material didático. E aí? O convênio estava delimitado apenas para o software. Como é que você faz? Aí essa cláusula, ela já ajuda. Claro que vai ter que fazer um outro convênio para desenvolver material didático, se ele tiver várias etapas para isso. Mas aqui já está dizendo, já está tendo um norte de como a gente pode tratar isso. E aí colocar as regras, principalmente para licenciamento, quando for acontecer. Tá? Então, é só realmente para elucidar o que é feito na USP hoje. É mais simples para proteção que patentes? Sim, porque é facultativo. Por outro lado, ele é muito mais complexo. Né? Eu estou falando de direito de cada um dos criadores, sem a obrigatoriedade de um registro. Por outro lado, eu estou falando de uso de estrutura, de direitos da universidade. Isso vale por 70 anos, então não estou falando de um convênio de 5, uma patente que valeria 20. Então, tem outros aspectos muito interessantes. Né? E no caso da agência, no nosso site tem um passo a passo para esse registro. O registro é simples, mas tem lá os nossos ofícios, tem os modelos para download do que vocês vão precisar. E tem, acho que é uma dúvida grande. Às vezes eu não sei que tipo de proteção é adequada. Poxa, eu tenho uma criação. É patente? É software? É marca? Vejam, às vezes eu posso ter mais de uma proteção, tá? Às vezes eu criei uma obra, o nome dela, eu quero que emplaque na hora de comercializar aquele nome que eu posso usar. Tá bom, então eu faço um registro de marca, é uma outra forma de proteção. Protejo a minha obra, faço o registro de marca também. Às vezes dá mais do que isso. Às vezes tem o código-fonte do software. Protejo o código-fonte, como o Freire mencionou, como já falou hoje. Então, às vezes, um único trabalho pode gerar várias propriedades com tratamentos de proteção distintos e licenciamentos também distintos para empresas diferentes, tá? Tá. Tá. Bacana. Vamos lá. Legal, legal. Tá bom, então vou tentar resumir, professor, qualquer coisa a gente vai complementando. Vamos lá. Primeiro, software embarcado. Se o que eu estou embarcando é uma máquina, ela é nova, eu posso proteger a máquina por patente, ela atendeu os requisitos de novidade, atividade de aplicação industrial, e digo que houve, não preciso colocar o código-fonte nem nada, e que eu fiz o software X para aquela máquina funcionar, estou pedindo patente. Acabou. Em paralelo, não, esse software que eu fiz, ele está embarcado nessa máquina, mas ele pode ter N aplicações. Paralelamente, faço um registro do código-fonte, faço um registro do software. No NPI é um outro registro, sem problema nenhum. Qual outra pergunta? O que vai fazer a máquina ligar só? É só o software. Veja, essa proteção de código-fonte no Brasil, no meu entendimento, ela é frágil, sim. Por quê? Se eu fizer um código, faço um software, tem um determinado código-fonte. O meu colega vai lá e faz outro, é um outro código-fonte. Mas ele segue, até as telas vão ficar iguais, por exemplo, muito parecidas. São códigos-fontes distintos. A lei brasileira entende que eu teria, no caso, 2 códigos-fontes para registrar e proteger, distintos. Então, no Brasil, como a proteção só recai sobre o código-fonte, é nesse sentido que eu acho ela um pouco frágil, porque você pode ter vários programas que desenvolvem as mesmas funções e serem obras distintas. Então, se nesse caso desse software que for criado, nós temos que ver se ele tem esse diferencial, a gente registra, o código-fonte dele não tem problema. Se ele já utiliza uma tecnologia, parte de linguagem já reconhecida, já desenvolvida, o NPI ele permite a proteção de melhoramento tecnológico, a palavra não é melhoramento, perdão. Mas, enfim, é como uma continuidade, eu realmente melhorei algo que já existe. Então, também dá para registrar, mas aí registro só do software em si. Tá? E tem uma outra coisa, eu não sei, você falou sobre software livre, o Freire teve oportunidade, não sei se o tempo não deu. Eu acho isso um alerta importante, professor, para fechar, por causa do nosso tempo. Veja, eu mencionei que toda obra você tem direitos e obrigações. Software livre.
Isso está muito, eu acho que a gente faz parte, nós temos espaço tanto para software livre como não livre, tá? Nós temos na universidade, tem espaço para tudo isso. Software livre, você diz, não, eu fiz, quem quiser continue, maravilha, a responsabilidade não é minha. Ledo engano, tá? Então, é sempre o aviso, eu acho que faz parte da agência também, nós temos que incentivar e nós temos que também esclarecer algumas coisas. Cuidado, se você fizer um software e alguém continua e faz um uso indevido, você também pode ser sim chamado à responsabilidade. Então, eu estou dizendo isso que não é para falar não façam software livre, não é nada disso. Ao contrário, quando você disponibilizar, deixe claro, olha, esse software foi projetado com a finalidade disso, está liberado para quem quiser continuar pesquisando, usando à vontade, é só um software livre, eu não vou fazer registro, tarará, mas a finalidade é tal. Com isso você vai se eximir? Ninguém pode não te acionar? Não, mas você está criando provas em seu favor. Por outro lado, já me perguntaram, posso registrar software livre? Pode. Poxa, mas se eu registrar, eu não vou impedir alguém? Você pode, você tem ferramentas que mesmo um software que você registrou o código-fonte para proteger que aquilo foi você quem fez, você pode dar liberdade de uso. Não falei que você pode dar uma licença gratuita de uso e colocar lá para download para quem quiser? É fins acadêmicos, faz parte do seu ICMC também, quer contribuir para desenvolvimento. Isso também é permitido. Então, o registro seria só também uma prova em seu favor, se alguém fizer um uso indevido ou fizer uma bobagem e falar que foi você quem fez, você diz, não, fui eu, peraí, eu parei aqui, então não queira dizer que eu fiz tal coisa que eu não tenha feito. Você está criando provas também. Seria nesse sentido, tá? Não sei, professor, se eu respondi completamente. Pois não, bom dia, professor. Certo, professor. Isso, professor. Isso, professor. Vai ser muito legal. Elas não encontraram um respaldo legal na Europa. Isso é sério. Eles tiveram que passar a desenvolver licenças também, discutir essa questão. Né? Muito interessante. Uma política de integração do paradigma de software livre no próprio desenvolvimento industrial. Isso hoje é uma tendência mundial. Isso mesmo. Então, estamos iniciando aí com a inovação, tem que falar lá para seguir. É comigo, né, professor? Trabalhar essa questão. Muito depois a gente tem um pessoal do INPE. Isso. O próximo contato Vai ser para essa reunião, né, professor? Vai ser um prazer, professor. O professor Banhato realmente ele estava em reunião e até apresentou essa demanda. Vai ser um prazer, como o professor falou, isso é uma tendência mundial. Não tem como a gente fechar os olhos, né? Como eu entendo, há espaço para todas as formas, livre ou não livre. Mas a gente também não pode fechar os olhos para isso. E aí o papel da agência é tentar colaborar para a USP achar caminhos para lidar bem com essa situação. Só para ilustrar, teve uma matéria, ano retrasado, Pois é. Porque não sabe fazer ainda, professor, é tudo muito novo. Por isso que eu estou dizendo isso, não é? Mas não respeitava as obrigações que aquela isso, acarretava. Isso mesmo. Então, até no Brasil, isso é uma questão muito mal trabalhada. Isso corrobora o que eu estava dizendo. Não existe criação só com direitos. Direitos e obrigações, com ou sem registro. Aí vamos lá. Então, aí entra o software embarcado. Então, o software per si, o que o Freire desculpa, estou repetindo o que você já falou, Freire, mas enfim, o software per si, ele não é patenteável. Mas se eu coloco ele dentro de um sistema, numa máquina, ele está embarcado, ele faz parte de um sistema,
sistemas, máquinas, processos, produtos são patenteados no Brasil, sim. Só para fazer a distinção dele per si e de quando ele está tendo essa aplicação, desde que ele atenda aos requisitos legais. Pois não. Boa, legal. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que seria o domínio público. Um software registrado, ele vai cair em domínio público depois dos 50 anos de registro lá. Então, todo mundo aqui, eu estou com um expert no assunto. Ninguém fez um software que sobreviva a 50 anos, não fica obsoleto. Mas, enfim, se alguém tiver isso registrado, ele tem a lei em seu favor, nesse prazo que a legislação dá, e só depois disso ele seria chamado de domínio público. Agora, se eu faço um software e libero para uso geral, aí vai valer aí o professor também falou isso, vai valer das regras que eu criei. Eu, como criador, se eu souber que alguém está usando, e você em nenhum momento disse que eu não poderia usar, eu posso usar os meus direitos autorais para brigar com você, falar, não, eu não te dei autorização para usar. Então, quando a gente fala em domínio público, a gente tem que olhar exatamente as condições, porque não é porque às vezes eu vim em alguma base que eu teria naturalmente o direito para usar. Ele pode sim, mesmo sem registro, apelar para a lei de direito autoral. Eu não sei se eu me fiz clara, mas eu tenho que saber em que condição esse software está realmente. O termo domínio público para software é complicado porque a gente não sabe como o criador está gerindo os seus direitos. E mesmo que seja hoje ele não fala nada. Daqui a 10 anos ele quer cobrar, ele pode, pela legislação ele pode. Daqui a 10 anos ele fala, olha, você usou 10 anos indevidamente o meu software, eu nunca te dei autorização. Então, o melhor fazer, se for download, checar o termo de uso. Se não for, você pode fazer até um contato direto, olha, pretendo usar o software para desenvolver, ou enfim, várias pesquisas, o seu software está livre para isso, vale por segurança uma consulta desse tipo. Perdão, oi? Depois dos 50 anos o registro sim, e porque a lei do direito autoral está muito clara, mesmo que eu não faça o registro, os direitos são meus e dos meus filhos, enfim, dos meus herdeiros. Então, mesmo que ele não tenha registro, vale ter certeza sobre esse direito do domínio público. Patente é mais fácil. Não tem patente, não pediram patente, é domínio público. Ou então, patente já expirou, é domínio público. Não foi concedida, é domínio público. É simples. Direito autoral é mais complexo, porque você pode ser falsamente iludido que ele é domínio público e ele não é. É isso que eu tentei mostrar. Bacana, então vamos lá. Então, qual a política da universidade hoje que a gente está tentando manter para a resolução que está em análise? A doutora Maria Paula brilhantemente coordenou lá os trabalhos. Qual que é a política da universidade? Nós entendemos que tudo que é patente, software, a universidade tem os direitos, software tem direito patrimonial também, e vai licenciar e gerir e tocar isso. Quando nós falamos de obra que os inventores fazem, aí eu estou falando de livro didático, de apostilas didáticas, cada caso vai ser estudado. A USP, hoje, com a política atual e que a próxima que virá, ela não vai chegar num professor e dizer, olha, o senhor fez um livro e uma editora publicou, o senhor ganhou milhões, pode vir pagar a universidade a metade porque está ilegal. Não é isso que a nossa legislação está prevendo. Então, não é irregular isso, porque está entendendo que a atividade de escrever livro faz parte está inerente à atividade do próprio docente de disseminar esse conhecimento, ajudar o ensino de outras pessoas. Mas tem obras, por exemplo, um vídeo para ensinar modelagem matemática, que foi desenvolvido no ICMC, com recursos do ICMC, para uso dentro do ICMC. Então, é claro que se entende que isso faz parte, a USP teria, sim, direito cessionário sobre isso e poderia registrar, se desejado, que é facultativo. Sim. Bacana, ótimo, ótima pergunta, muito legal. Bacana, ótima pergunta. Então, se for de aluno, não tem legislação que proíba nada. Ele pode publicar, colocar quanto ele quiser. Docente, hoje, como está a nossa legislação, não tem proibição. Agora, mesmo para patente, eu sempre friso isso porque são proteções diferentes, tá? São regimes diferentes. Se o senhor é RD/IDP, desenvolveu algo no seu final de semana, que está ligado ao seu projeto na universidade, à sua área, a USP, pelo regime de RD/IDP, pode vir reivindicar. Não, essa será uma patente da universidade também. Eu fiz um final de semana. Você é RD/IDP, tudo que você desenvolver pertencerá ao empregador, você é inventor, a USP é titular. Acabou.
Já em direito autoral, tá bom, aos finais de semana eu faço lá uns vídeos e ajudo, posto os vídeos para ajudar crianças lá no interior da Alagoas a aprender informática. A USP não está se envolvendo sobre isso, a não ser que o senhor utilize o nome da universidade, o senhor diga que aquilo é um projeto da Universidade de São Paulo, tarará, aí é uma outra história. Mas a pessoa física, aos finais de semana, faz lá os seus videozinhos e posta no YouTube. Hoje, a nossa legislação não diz se o professor tal fizer isso no final de semana, ela vai atrás cobrar algum direito. Não é isso que está em vigor. Como eu mencionei, daqui a uns anos, de repente, entra algum reitor que diz, não, agora eu vou atrás de tudo. Uma outra história. Mas não, nem a USP, nem nenhuma universidade tem feito isso. Olha. Uhum. Boa. Uhum. Sugiro para o senhor, nossos amigos aqui, começo da parceria, faça convênio. Na minuta do convênio, o senhor pode estipular isso. Olha, nós vamos fazer uma parceria, o que era de conhecimento da USP, continuamos a ter direito sobre aquilo. O que era de conhecimento de vocês continuam tendo liberdade para usar como vocês já usavam. Você já pode estabelecer isso. O que nós fizermos em conjunto, nós vamos decidir que tipo de licença nós vamos dar. Se gratuito ou não, para quem nós vamos licenciar. Tudo pode ser colocado no convênio. Vamos supor que já aconteceu, não colocou nada no papel, nós devemos formalizar e organizar, porque no futuro, vamos supor que a USP comece a usar de um jeito que eles falam, poxa, mas não é isso, eu não dei autorização para você licenciar para um terceiro que é meu concorrente. Como é que você fez isso? Aí ele aciona a USP por quebra de sigilo, tem uma série de itens. Então, importante colocar no convênio. Sim. Bacana, não, mas vamos só distinguir, são duas coisas diferentes. Então, formas que eu estou dizendo que pode ser usado dou a licença para uso gratuito, quem quiser faz um download de graça, faz o que quiser com ela, ou então não, eu só vou disponibilizar aquele software, se você me pagar X, e quem vai distribuir essas licenças vai ser um terceiro que eu licenciei, ou então vai ser o meu parceiro que tem preferência, que ajudou no desenvolvimento. Essas condições é que vão ser definidas no contrato. Agora, o que o software faz, é o que o senhor falou, quem for usar é que vai saber. Eu estou falando de gestão dos direitos da obra, não do conteúdo da obra em si. Certo? Não sei se eu me fiz claro. Não? Então, senhor, por favor, repete a pergunta para ver se para eu ir no caminho certo. Perfeito. Entendi. Então, peraí, a gente está num caminho um pouco diferente. Então, o senhor está em parceria, já começou o trabalho. Então, o senhor vai usar outros para desenvolver o de vocês, vai partir de outros já existentes. Seria isso? Ou vocês vão definir que tipo de linguagem matemática vocês vão usar para desenvolver o software? Tá bom. Maravilha. E você já fez parceria com ele? Uhum. Ele que vai poder usar. Isso, lindo. Uhum. Então, aí vale. Vocês vão decidir em conjunto, USP, aí o senhor, a USP, quem for intermediar, e a outra parte, vocês vão dar os limites. Então, tá bom, nós fizemos, vai movimentar a engrenagem assim, 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 assado. Então, tá bom. Então, essa nossa parceria vai valer para o software que vai fazer isso. Se o software for fazer outra coisa, então nós vamos fazer estou chutando tudo, tá, professor? Vamos fazer um outro tipo de acordo. Ou então, não, vamos delimitar. Para usar para engrenagem, maravilha, a gente vai deixar gratuito. Se for usar para outra finalidade, nós vamos querer cobrar. Cada caso, professor, de uso, ou que o senhor está desenvolvendo, tem que ser previamente acordado. Não, se for o mesmo código-fonte, não. Espera aí, porque senão fica muito pontual. E obrigações. Nessa linha que você está colocando, eu tive um problema, assim, relativamente sério. Nós tínhamos uma colaboração com o pessoal dos Estados Unidos, com lá, aqui, os alunos de conjunto, etc, etc. Muito amigos, todo mundo tranquilos. Aí eu mandei um aluno meu para o doutorado, para o doutorado de São Francisco. Ele, durante o período que eles falaram, ele consolidou em um conhecimento num projeto só, que
foi desenvolvido por 1%, e para nós, pesquisadores, está tudo certo. Um belo dia, a universidade lá, bom, isso é propriedade da universidade. Isso mesmo. Se eu não discuto, eu posso ter surpresas. De reivindicação de modelo de propriedade intelectual de proteção, que é distinto, inclusive, entre as universidades, sejam nacionais ou internacionais. Nós temos que discutir isso de antemão. Agora, nesse sentido, eu gostaria de um auxílio muito grande para você, regulador, porque nós temos tentado incluir as cláusulas de propriedade intelectual, mesmo quando é um convênio um pouco mais geral, que as ações estão, de certa forma, indefinidas, até discutir o modelo de cooperação, e aí, no modelo de cooperação, eu vou discutir a propriedade intelectual, financeiro e tal, até em ações mais concretas. Então, eu peço perdão pela ignorância, mas sabe até que quem direito examina, eu estou com dois processos. Um processo lá foi passado pela agência de inovação, o pessoal sugeriu uma cláusula de contrato de modelo do processo de proteção intelectual, né? Direitinho. Aí mandamos para a Procuradoria Geral, ele já falou para tirar aqui e colocar outro. Isso. Num outro processo, bastante similar, com perdão da minha ignorância, né, tinha aquela cláusula que ela mandou colocar, ela mandou tirar e colocar aquela que ela mandou tirar no outro. Isso é um complicador. Com certeza. 2, 3 meses. Isso é muito legal. Muito legal. A agência de inovação e a Procuradoria Geral, a parte de convênio, esteja muito claro. Afinado isso. Tem ação coisa, é esta cláusula. Nesse é, porque se não fica na mão do procurador que cai lá, né, com uma visão muito pessoal e isso é sério. muito institucional, e aí nós estamos perdidos. E aí nós não vamos. Aí os pesquisadores que estão aqui, nós temos sofrido com isso. Vamos ficar 6 meses, 8 meses, 1 ano para resolver isso. Uma questão que podia ser muito bem organizada e previamente tratada. Como existe a recomendação que a gente faça isso no governo, nós estamos querendo, primeiro, fazer a gestão aqui no Instituto dessas coisas, em parceria com a gente de inovação local aqui, né? Mas temos enfrentado algumas operacionais que eu acho que podem facilmente ser limitadas. Então, eu só prometo que é o último minuto. Vocês estão todo mundo, né? Estou demorando aqui, desculpa. Na verdade é o seguinte, como o Eduardo apresentou, existe o e-convênio. Antigamente era tudo em papel. O e-convênio ele passa por várias instâncias. Na agência ele só passa naquele momento de propriedade intelectual. Então, como foi fracionado, para ganhar tempo. Então, passa na instância A, sai da unidade, né? O pessoal da seção de convênio aqui sabe, cadastra e assim vai lá. O que acontece? Isso tem sido um esforço, eu vejo dos meus amigos lá com convênio. Para quando chegar na agência, demorar 1, 2 dias, eles já mandar isso embora. Eu vejo eles correndo e se demorar... Isso. Aí o que acontece? É um esforço para melhorar por conta do fluxo, que antes demorava mais. Quando acontece isso, professor, hoje o e-convênio, isso é uma demanda importante que o senhor está trazendo. O e-convênios hoje, quem responde por ele é a vice-reitoria. Então, da mesma forma que estão criados grupos de trabalho para resolver várias situações, existe uma proposta também para o e-convênios, exatamente para acertar alguns pontos. Porque, veja, quem analisa realmente são pessoas, então pode acontecer esse entendimento. O Eduardo até falou, quando a agência propõe, ela tenta ver o todo e tenta ser moderna para pensar em resultados futuros que vai dar. Não, a gente não faz coisa assim, não é isso. Muitas vezes, quem está na outra ponta da PG já acontece. A gente pega o telefone e tenta explicar. Não, é por isso, isso é feito, já tem esse trâmite. Mas muitas vezes não rola, ou então a pessoa nem consultou e cortou. Tinha que ter uma determinação assim. Quem entende de propriedade intelectual é a agência de inovação. Então, a agência de inovação tem as cláusulas que devem ser tratadas e, de forma acordada pela Procuradoria Geral, né, já consta. Eu acho que a gente podia pegar esse exemplo, uma sugestão aqui, pegar essas duas cláusulas, ver quais foram os procuradores que trabalharam e tentar padronizar. Aí vai melhorar nesse exemplo. No caso dos dois processos, o perdão da minha ignorância, é a mesma parecerista que tirou. Uma cláusula daqui coloca outra e a outra que estava aqui coloca outra. Eu acho que a gente tem que estudar isso. Professor, mas essa demanda é boa.
É. Mas o que vocês recomendam na agência de inovação é ótimo. É mais do que ótimo. Nós temos que calcular o seguinte, padrões oficiais, família. Isso. Seria fantástico e ajuda muito nesse processo de discussão prévia dos convênios, porque se for um complicador, vai demorar 8 meses, 9 meses, Não vai dar, né? Eu acho que tudo isso é muito demanda, porque vocês verem, eu falei, nós somos novos nisso, nós estamos engatinhando, querendo ou não, uma lei de 98, uma universidade que até agora só tem cerca de 20 registros de direito autoral, com potencial de uma universidade que publica muito mais de 20 mil por ano, então nós estamos engatinhando, mas a agência quer, por isso que eu estou aqui, os meus colegas, para incentivar e ver que tem ferramentas. E, ao mesmo tempo, professor, a gente vai buscar melhorias onde tem esses gargalos, porque senão a coisa não vira, né? Nesse campo mais estrutural, né? Você vê um outro ponto que é de estrangulamento mesmo fazendo, né? É a questão de obras. Tem a ver com a Procuradoria Geral, né? E com a SEF. Então, a gente vai discutir isso não tem muito a ver com a Procuradoria, mas tem a ver com esses entraves, né? Então, você pega uma obra. A SEF às vezes não tem gente suficiente. Eu recomendo que a gente contrate um terceirizado. Então, vamos lá fazer uma licitação, contrata uma firma terceirizada, que tem obrigações civis e criminais, com toda a competência. Vem e faz o projeto. Entrega o projeto. Para começar a executar esse projeto, nós temos que passar pela SEF. E aí, novamente, não tem recurso. E aí nós ficamos estrangulados. Mais 6 meses para poder aprovar o projeto que foi feito por um profissional contratado no processo de licitação, técnico de preço, etc. Temos que desembaraçar. Professor, eu acho que como este caso a gente tem N, infelizmente, gargalos, né? Mas eu acho ótimo, acho que meus colegas para mim também, sempre fica, cada vez que a gente vai a uma unidade, tentar trazer essa demanda para discutir. Infelizmente, tem coisas que estão muito além da nossa alçada, que a gente tem que dar encaminhamento e participar dessa discussão e fazer sugestões também para resolver. Mas as outras não, a gente tem se empenhado para tentar achar caminhos. Enquanto a direito autoral, que eu gostaria de deixar a mensagem para vocês, usem da melhor maneira possível, mesmo sem um registro, como eu mencionei, universidade, pesquisa, o respeito às obras alheias e ao seu próprio. Então, permitida a reprodução total ou parcial, desde que mencionada a fonte, ou proibida, utilizem esse tipo de frases no trabalho de vocês, porque vocês podem e devem. E quando for direito autoral, pensem se vale a pena registrar, procurem a agência, façam uma consulta, às vezes, não dá esse tipo de proteção, mas posso fazer por direito autoral, por exemplo. Vamos usar as ferramentas que a lei nos dá. A gente está falando de propriedade intelectual, isso é ferramenta para alavancar a inovação, né? Não é propriedade intelectual em si, ela não faz inovação. Se eu fizer uma ferramenta, um equipamento e ninguém usar, um software, inovação não aconteceu. Agora, se as pessoas começam a usar isso, aí sim a inovação aconteceu, a universidade contribuiu, as coisas funcionaram. Então, a gente quer, nesse sentido, tentar contribuir com o ICMC. Agradeço mais uma vez em nome da agência essa oportunidade e a gente espera vocês na agência por e-mail, telefone, presencial, vai ser um prazer. Muito obrigada, bom dia. Eu gostaria de agradecer a todos. Acho que foi uma iniciativa conjunta aí, muito positiva. E como eu disse no início, de interesse social. No fundo, o nosso papel é produzir conhecimento e inovação para alavancar a economia, a justiça social, a distribuição de riquezas, e no processo sendo transparente o registro das contribuições, né? Isso é uma obrigação nossa de fazer o registro e a gestão, né? E deixar isso realmente promover, e à medida que você faça o uso, o registro, você promove realmente e oportuniza o uso e a transferência tecnológica, que, na verdade, é um dos objetivos muito relevantes da própria gestão. Então,
teremos aí desdobramentos. Com certeza. A gente fica aguardando por também eles. à disposição, né, para contribuir como necessário. Como vocês sabem, nossa competência de computação é muito forte aqui no Instituto, né, e às vezes algumas ações de desenvolvimento conjunto podem ser relevantes.